Olá, queridos irmãos, graça e a paz de Cristo. Mais uma semana, seguindo aí o nosso desafio, a leitura da Palavra do Senhor neste ano. Repetindo, aqueles que não puderam começar desde o início, ainda há tempo, podem começar a fim de juntos podermos crescer no pleno conhecimento da verdade do Senhor. Meus irmãos, nesta semana a primeira leitura será no livro de 2 Coríntios, capítulo 9 ao capítulo 13. Veremos o apóstolo Paulo encorajando a igreja a estar pronta para a colheita e instrui a igreja de Coríntios sobre a importância de dar com alegria, a semelhança da igreja de Filipenses. A seguir, Paulo defende sua autoridade, repreende seus oponentes e rejeita ostentações tolas e comparações sem nenhum sentido. Na defesa de sua autoridade apostólica e repreensão aos seus oponentes, os falsos profetas, o apóstolo mostra que se for para se gloriar na carne, se gloriar pelos feitos que o homem realizou, ele tem muitos mais motivos para se gloriar, pois de fato trabalhou mais que todos. No fim, o apóstolo Paulo admoesta aos irmãos e ordena que cada um examine a si mesmo, segundo as Escrituras, se de facto estão na fé, e dá as saudações finais à igreja. A segunda leitura é no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 34. Irmãos, vocês já pararam para verificar que João não traz nenhuma genealogia? Isso porque ele apresenta Jesus como o Verbo de Deus, e Deus não tem genealogias. A seguir, apresenta o testemunho de João Batista. Ele não era luz, mas era aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Outra leitura será em 2 Reis, capítulo 22 ao capítulo 25. Nesta leitura, veremos que o livro da lei é descoberto durante a restauração do templo, e sua leitura leva o rei Josias a buscar o Senhor e a começar reformas. É a providência maravilhosa de Deus que levou à descoberta de uma porção da Escritura que tinha sido escondida em algum lugar do templo. O rei Josias a ouviu apenas uma vez e imediatamente creu na palavra, e a palavra o transformou. A maioria de nós tem Bíblias em sua casa. Com um clique na internet nós temos diversas versões, mas infelizmente nós não a lemos. Tragicamente, muitos têm Bíblias que estão escondidas à plena vista, pois nunca são lidas. Algumas pessoas leem a Bíblia regularmente, mas não são afetadas por sua mensagem. Devemos, meus irmãos, reconhecer o maravilhoso privilégio que é termos fácil acesso à Escritura e nos lembrar que grandes privilégios correspondem a grandes responsabilidades. Aquele que a muito foi dado, muito lhe será cobrado. As reformas de Josias não chegaram muito a tempo. Ele morreu sob as mãos do faraó Neco e seus filhos foram postos em seu lugar. Mas fizeram mal perante o Senhor, não guardaram a lei do Senhor como Davi. O povo de Judá, em seguida, caiu nas mãos do domínio da Babilônia, e muitos foram levados cativos, inclusive o rei Joaquim. Mas havia uma luz no fundo do túnel. O rei Evil da Babilônia libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão e o honrou grandemente. Essa honra, meus irmãos, foi um sinal de esperança
e prova do favor de Deus, pois, mesmo em sua ira contra Judá, o Senhor não se esqueceu de sua aliança com Davi. Deus manteve a sua aliança, manteve vivo um descendente de Davi. E por fim, na plenitude do tempo, o Rei perfeito foi manifestado, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi. Depois leremos 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 8. Essa é uma leitura que exigirá de nós muita disciplina, pois serão nomes atrás de nomes, genealogias atrás de genealogias. O reverendo Dario tem nos mostrado a importância das genealogias. Toda a Escritura é palavra de Deus. Devemos lê-las, pois nos ensinam que Deus não se esquece de nenhum de nós. Ainda que alguns se esqueçam do trabalho que nós realizamos, Deus, de modo nenhum, se esquece de nós. E assim como eles tiveram seus nomes escritos, nós também temos nossos nomes escritos no livro da vida. A quinta leitura será no livro de Naum. O profeta Naum fala da manifestação da ira de Deus contra os ninivitas. Aqueles que um dia se arrependeram de verdade, continuarão se arrependendo todos os dias. Mas não foi isso que aconteceu com os ninivitas. E como voltaram às práticas que Deus abominava, Deus os destruiu. Que cada um de nós se arrependa verdadeiramente para a glória de Deus. Meus irmãos, leremos também o livro de Abacuque. Tem apenas 3 capítulos. No capítulo 1, o profeta Abacuque expressa sua preocupação por Judá pecar impunemente, mas não entende a justiça de Deus ao usar os babilônios para castigar Judá, seu povo. No capítulo 2, Deus responde às inquietações do profeta Abacuque, declarando a importância de confiar em sua palavra. O justo viverá pela fé. E assegura a Abacuque que sua justiça será cumprida pelos babilônios por causa dos pecados de Judá. No capítulo 3, que é o último, Abacuque ora com fé, desejando a vontade de Deus, louvando e cantando as perfeições e obras divinas e expressando sua satisfação em Deus, independentemente das circunstâncias. A nossa fé em Deus, ela deve ser inabalável, independentemente das circunstâncias. Ainda que o mundo pareça um caos, nós continuaremos crendo e confiando em Deus. A última leitura da semana será no livro do profeta Sofonias. O profeta Sofonias foi enviado para falar sobre a oferta graciosa de Deus como única esperança de escapar da condenação e detalha o juízo de Deus sobre o mundo, sobre todos que não creem em Jesus. Como fugiremos nós da ira vindoura? É fugindo para Deus em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus de todo o nosso coração. Meus irmãos, boa leitura e que Deus nos abençoe. Amém.